Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um pãozinho low carb. Isso mesmo, aquele pão low carb da vida, aquele pão delicioso e cheio de fibra, que vai te ajudar no processo de emagrecimento, que vai te ajudar naquela dieta, às vezes que você está fazendo, que você está louco para comer um pãozinho, vai te ajudar. Ele é um pão proteico, então você pode estar comendo aí com salgado, com doce, é bem legal. Então já deixa o seu like, fica no vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe desse pãozinho maravilhoso. Vou passar para vocês o passo a passo e todos os ingredientes dessa receita maravilhosa. Pessoal, então eu vou passar passo a passo e os ingredientes para vocês. Vamos começar pelos ingredientes secos. Como ele é um pão super proteico, nós vamos utilizar o whey protein, isso mesmo. Nós vamos utilizar na nossa receita o whey protein. Eu estou utilizando o sabor leite em pó, mas você pode usar aquele natural mesmo ou um sabor leite em pó que fica um pouquinho mais neutro, né? Não dá para colocar um sabor chocolate ou até mesmo um morango, teria que ser mais neutro possível para que não fique doce o seu pão. Então, a gente vai utilizar hoje 80 gramas de whey protein sabor leite em pó. As nossas farinhas vão ser farinha de grão de bico, essa aqui é uma farinha rica em fibra e também ela é super proteica, ela é uma das farinhas assim que mais tem proteína, é uma farinha muito bacana. Nós vamos utilizar também, essa daqui é uma castanha do Pará moída, então eu comprei ela inteira, não achei ela em formato de farinha mesmo, né? Então eu moí no processador ou você pode também bater no liquidificador. Ela não vai ficar uma farinha tão fina, ela vai ficar um granuladinho, isso vai trazer uma crocância para o pão, fica delicioso. Nós vamos utilizar também farinha de castanha de caju, essa eu comprei pronta, normalmente é mais fácil de encontrar nas lojas de produtos naturais ou até mesmo no mercado, então eu já comprei ela pronta, ela é a crua, então essa é a nossa farinha de castanha de caju. E também a gente vai utilizar farinha de linhaça dourada, essa aqui é uma farinha eu já comprei pronta, mas você pode também triturar a linhaça, inclusive é melhor você triturar a linhaça, mas como eu tinha um pouquinho dela já pronta, ela tá ok, porque normalmente ela dá uma oxidada. Se você comprar e deixar por muito tempo no armário, ela acaba oxidando, então você acaba não conseguindo utilizar. Então o ideal é você comprar a linhaça mesmo, né, e você bater no processador e fazer a sua farinha no momento que você for usar. Se caso você não usa a farinha de linhaça dourada com muita frequência. E nós vamos utilizar a fibra psyllium, que é uma fibra extremamente benéfica para o nosso organismo. Então, como vocês podem ver, são todas as farinhas funcionais que vão trazer benefícios, funcionalidades para o nosso organismo. E pensa só, isso transformando num pão que você pode comer no seu café da manhã. Então, esse pão realmente vai te ajudar no processo de emagrecimento, principalmente se você tem algum problema no intestino, isso vai te ajudar bastante. Então essas seriam as nossas farinhas, né, que nós vamos utilizar. Para reagir o nosso fermento, aqui eu tenho fermento biológico, tenho 10 gramas, um sachêzinho mais ou menos de fermento biológico e 20 gramas somente de açúcar demerara. O açúcar aqui ele não entra para adoçar a massa, ele entra somente para reagir o fermento, para que ele possa criar vida, né? Não para adoçar a massa. Então, todo esse açúcar o fermento vai acabar consumindo. Uma colher de chá de sal, essa aqui é a colher de chá mesmo, né? Então é aquela colherzinha medidora. Se caso você não tenha uma colher medidora, você pode medir na colher de chá normal da sua casa. E aqui, em vez de eu estar utilizando goma xantana nesse pão, eu vou utilizar CMC, que é carboximetilcelulose. É um outro tipo de goma, porém é uma goma um pouco melhor para eu estar utilizando nesse pão. Eu já utilizei a goma xantana e eu não gostei da textura, então a textura realmente fica bacana com o CMC. Aqui eu estou utilizando uma colherzinha dessa daqui, que seria de chá, mais meia, então essa seria a medida ideal para essa quantidade de farinha. Se caso você for dobrar a receita, você vai ter que dobrar também a quantidade do CMC. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes líquidos, qual que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho 4 ovos inteiros, ou 200 gramas, né? Essa seria a quantidade.
200 gramas de água morna, né? Precisa ser água morna para que o fermento possa estar agindo um pouquinho mais rápido. E aqui eu vou estar utilizando 60 gramas de óleo de girassol. Você pode utilizar o óleo da sua preferência, né? O óleo que você tiver em casa. Eu gosto de utilizar o óleo de girassol. Então esses seriam os nossos ingredientes líquidos. Pessoal, eu já coloquei todos os nossos ingredientes secos na minha bacia. Agora eu vou misturar para transformar isso em um único pozinho. A gente precisa misturar bem o fermento, o açúcar, o CMC. Eu não vou colocar junto com os secos o sal, porque o sal eu vou deixar para colocar junto com os líquidos para que a gente possa bater na batedeira. No bolo da batedeira eu vou colocar primeiro os ovos. Aqui já vou deixar prontinho. O nosso óleo. A gente raspa bem, né? Para não ficar nenhum ingrediente. E a nossa água. E por último, o sal, que é bem importante o sal. Pessoal, essa receita vai render 2 pães de aproximadamente 400 gramas. Então ele dá 2 pães bem legal mesmo. Para misturar os ingredientes secos aqui, vou dar uma boa misturada com a espátula, depois eu bato com a batedeira. Então eu misturo, né? Agora eu vou dar uma boa misturada para não saltar a farinha para tudo quanto é lado. Aí eu dou uma boa misturadinha. Ele vai ficar nessa textura aqui, ó. E agora a gente bate com a batedeira. Pessoal, eu já terminei de bater a minha massa, vocês vão perceber que ela vai ficar uma massa bem pesadinha. Ela fica uma massa assim, ó, com bastante liga. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no vídeo, mas ela fica com uma textura bem legal. Se ela ficar um pouquinho mais grossinha, não tem problema. O que não pode ficar é uma textura fina, uma textura líquida. Se caso você perceber que não ficou nessa textura aqui, que é uma textura mais pesada, você pode acrescentar mais meia colher de CMC, porque cada lugar que você comprar as suas farinhas vão ser fornecedores diferentes, então pode ser que a farinha que você tem aí na sua casa, ela sugue um pouco mais de água, vai depender também do clima que está aí, se está mais úmido, se está mais seco, então isso tudo interfere para a finalização do pão. Então, por exemplo, se aí você tá com uma farinha que suga mais água, tu vai perceber que o pão vai ficar na textura mais pesadinha, já vai encorpar. Se caso a tua farinha não tá sugando tanta água, você percebeu que ficou um pouquinho mole, você pode colocar mais meia colher de CMC sem problema e bater um pouco mais. Então essa é a textura ideal aqui para nossa massa, ela é uma textura mais pegajosa mesmo. Então, como o nosso pãozinho ele já ficou pronto, a nossa massinha, eu vou estar utilizando 2 forminhas de 18 centímetros, então vai dar aproximadamente 400 gramas cada um, vai dar 2 pães, então eu vou estar dividindo a massa, mas se caso você tenha uma forma bem grande aí na sua casa, você pode colocar numa forma só, não precisa ser em 2, a não ser que você queira ali fazer pãezinhos menorzinhos, colocar no freezer, você pode estar fatiando, então é bem tranquilo. Né? Então eu vou colocar aqui, vou dividir a minha massa. Aqui eu já vou colocar. Olha como a textura dela é mais pesadinha. Aqui eu coloco parte e o restante eu coloco na outra forma. Aí você dá uma leve niveladinha em cima, para ele ficar bem bonitinho. Deixar ele bem bonitinho, para depois dar aquela vontade de comer. Pessoal, se você está gostando aí desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com um amigo, com aquela pessoa que você sabe
que está cuidando da saúde ou está num processo de emagrecimento. Então, compartilha aí nosso vídeo, a gente fica muito feliz. E isso motiva para a gente trazer mais conteúdo aí para vocês. Pessoal, agora ele vai passar pelo processo de crescimento, vai ser em torno de 20 a 25 minutos de crescimento. Então, ele precisa desse período para poder dobrar de volume. Pode ser que aí na sua casa esteja um pouquinho mais quente, então pode ser que ele cresça um pouquinho mais rápido, mas ele cresce rápido, ele não é um pão que demora. Então, somente dobrar de volume, a gente já vai deixar o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus, para que a hora que ele estiver bem no ponto de colocar no forno, o nosso forno realmente esteja quente, para que ele possa entrar no ápice do calor e dar aquele boom no crescimento e ele termina de crescer no forno. Beleza? Eu já mostro para vocês o ponto que a gente vai levar para o forno. Pessoal, o nosso pãozinho low carb, ele já tá pronto para ir pro forno. Ele apenas dobrou de volume e ficou cerca de um dedo aqui antes de chegar na borda da forma. Nesse daqui eu coloquei um pouquinho mais de massa, aquele ali um pouquinho menos, mas foi assim, ó, pouca diferença. Acredito que no máximo uns 30 gramas de diferença. E essa forminha ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais larga. Então, eu já vou colocar no forno e depois eu mostro para vocês o resultado do nosso pãozinho e também quanto tempo que ele ficou no forno.